Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Iniciação ao Espiritismo. E nesse estudo, que é o estudo do dia 20 de setembro, nós vamos abordar dois capítulos, o 26 e o 27. O 26, que fala de uma forma abrangente a respeito da prece, e o capítulo 27, que vai falar especificamente sobre a oração dominical, que é a oração ecumênica, oração do Pai Nosso. São dois capítulos bastante interessantes para as nossas reflexões, para o nosso estudo. Então, como de hábito, vamos fazer a nossa oração, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, e a toda a espiritualidade que nos assiste nesta jornada aqui na Terra, pedindo as bênçãos, amparo, proteção para as nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, aprender, conhecer um pouco mais a respeito dos assuntos que nos ligam a Deus, nos ligam à espiritualidade. Que o nosso entendimento ocorra e que esses ensinamentos, esse conhecimento, não fique apenas na nossa mente, mas desça até o nosso coração, se una aos nossos sentimentos e assim nos ajude nessa nossa trajetória, nessa nossa vida física. Sendo assim, Senhor Jesus, pedindo o teu envolvimento, as tuas bênçãos, daremos início, então, aos estudos a que nos propomos. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Bem, capítulo 26, a prece. O que é a prece? É uma das formas de nos comunicarmos com a divindade, objetivando, pedir. Então, através das orações, através da prece, nós podemos pedir a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade de modo geral. Podemos pedir por nós e também pelos outros. Nós somos necessitados, como todos aqueles que estão neste mundo de provas e expiações, né? Todo mundo necessita de alguma coisa. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de ordem emocional, ordem psíquica, problemas financeiros, problema com os filhos, enfim, inúmeros são os problemas, inúmeras são as dificuldades pelas quais passamos. Então nós podemos pedir por nós, podemos pedir por aqueles que nos cercam, a nossa família, nossos amigos, parentes, e também pedir por aqueles que não conhecemos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Jesus nos estimulou a oração quando disse: pedi e dar-se-vos-á. Então, o nosso Pai, que nos conhece na intimidade, Jesus também no nosso íntimo, eles sabem exatamente daquilo que nós precisamos. Mas isso não quer dizer que nós não devamos fazer as nossas orações. Eu não vou fazer oração porque Deus já sabe o que eu preciso, então é bobagem eu ficar pedindo. Não, muito pelo contrário. A prece nos une, né? Reforça esse laço, esse vínculo entre nós e a espiritualidade. Então, um dos aspectos, um dos objetivos da oração é pedir. Outro aspecto, agradecer por tudo aquilo que nós estamos recebendo nesta existência, as coisas materiais da vida, as conquistas, né?
mas, sobretudo, as conquistas morais, as conquistas espirituais, porque esses são os valores definitivos que vão iluminar a nossa alma para Deus. Então devemos sempre, todos os dias, agradecer por tudo aquilo que nós temos recebido na vida, não só do ponto de vista material, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, ponto de vista moral, né? Agradecer a nossa família, a nossa vida, né? Tudo aquilo que nos proporciona essa ascensão, essa evolução espiritual. Jesus exemplificou várias vezes dando graças a Deus. Jesus orava sempre, né, a Deus, agradecendo, pedindo, louvando o nosso Senhor. E o terceiro objetivo da prece, louvar, né? Quando, sentindo e entendendo a sabedoria, bondade e poder de Deus, manifestamos nossa admiração, contentamento e confiança. Então, veja, na oração, na prece, podemos e devemos, não só podemos, devemos, né? Agradecer, pedir e louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua sabedoria, pela maneira, né, como cuida amorosamente, infinitamente amorosamente, cuida de nós, de toda a humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre a eficácia da prece, né? Aquilo que ela não só os seus objetivos, mas vamos dizer assim, os resultados. A oração depende de fé, de convicção, de merecimento e da autorização de Deus, que só permite a realização daquilo que for melhor para nós. Então, é claro, quando nós vamos fazer uma oração, nós temos que ter fé, confiança, né, naquilo, acreditar naquilo que nós estamos pedindo, ter a convicção, ter a certeza de que Deus, né, através dos seus trabalhadores, a nossa oração, a nossa prece vai chegar até Deus. Temos que ter essa certeza, essa confiança, essa fé, essa esperança. Agora, nós também precisamos ter merecimento. Não adianta a gente ter uma vida, vamos dizer assim, totalmente incorreta, nos vícios, na agressividade, fazendo todos os dias coisas erradas e achar que nós merecemos ser beneficiados, né? Nós temos que ter uma conduta, uma vida reta, não de santo, porque nós estamos muito longe disso, mas temos que ter uma vida correta, né? Uma vida cristã, né? Baseada naquilo que é certo, no entendimento das coisas boas, decentes, honestas, para que a gente tenha esse merecimento, a gente possa alcançar aquilo que nós estamos pedindo, né? E é óbvio que Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, é Ele quem autoriza as concessões, né? Aquilo que nós pedimos, que se realize aquilo que nós estamos pedindo, desde que sejam coisas justas, coisas honestas, coisas decentes. Essas coisas de ficar, ai pai, me ajuda a ganhar na loteria, ai pai, me ajuda a ganhar aquele prêmio, essas coisas são fora de cogitação. A gente não deve, nas nossas preces, nas nossas orações, ficar incluindo esse tipo de coisa. É lógico que nós podemos e devemos pedir pelo nosso bem-estar, né? Nosso bem-estar, da nossa família, da sociedade, do país em que vivemos, do nosso planeta, né? Em benefício de toda a humanidade, para que não falte o pão na mesa de cada um, né? O pão que sacia o corpo, mas, sobretudo, o pão que sacia a fome do espírito. Então, usar a oração para ficar pedindo coisas menores, prêmio de loteria, ganhar isso, ganhar aquilo, não tem o menor cabimento, né? Quando dirigimos nossas preces a Deus, elas chegam aos espíritos incumbidos de executar as vontades divinas. A ação da prece decorre da transmissão do pensamento, da vontade e da fé. Então, nós pensamos, nós desejamos, né?
nós temos aquela convicção, aquela certeza, aquela fé que Deus vai nos atender, desde que o nosso pedido seja justo, nós façamos por merecer. Então aí essas entidades, né, que estão a serviço de Deus, a serviço do Cristo, junto a nós, eles levam as nossas preces, né? E se Deus achar que nós somos merecedores, então ele dará um jeito. Às vezes não da forma como nós estamos pedindo, né? Mas da forma que nós estamos necessitando. Deus encontra formas de nos atender. Muitas vezes não da forma que nós queremos, mas da forma inteligentíssima que Deus acha que tem que ser, né? Então, às vezes a gente acha, mas eu pedi que fosse assim e aconteceu diferente. Que seja sempre feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que os seus desígnios, que a sua vontade se sobreponha sempre sobre as nossas vontades. Então, essa é a eficácia, né? Façamos com fé, com convicção e que tenhamos merecimento. Mecanismo e efeitos da prece. A prece sincera e verdadeira, aliada ao bom pensamento e sentimento, se propaga por meio do fluido cósmico universal, atingindo seres espirituais ou planos de energia, formando assim uma corrente fluídica. Então, como nós vimos no slide anterior, né, com relação à eficácia da prece, nós vimos que o nosso pedido ele tem que ser justo, né, sincero, honesto. A gente pedir coisas que sejam boas, verdadeiras, que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a superar os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então, aquela prece que vem do coração, aquela prece verdadeira, sincera, não aquela prece apenas da boca, né? Mexendo os lábios, mas pensando em mil outras coisas no momento que estamos orando. Não, aquela prece que pode ser curtíssima, de poucas palavras, mas sincera e verdadeira. Então, se essa prece, que é sincera, é verdadeira, ela se une ao nosso bom pensamento, aos nossos bons sentimentos, ela então vai se propagar por meio do fluido cósmico universal, que é o agente, né, que vamos dizer assim, transporta o nosso pensamento, os nossos desejos. Então, essa nossa oração, essa nossa prece vai atingir aqueles seres espirituais de luz que, a serviço de Deus, a serviço do Cristo, acompanham, né, o desenvolvimento de toda a humanidade. Então, as nossas orações chegam até esses seres, a esses planos de energia, formam uma corrente fluídica de boas vibrações, de bons sentimentos, né? E aí, esses seres espirituais se encarregam de levar as nossas preces a Deus, a Jesus. E aí, como também nós vimos no slide anterior, tudo vai depender do nosso merecimento, porque pedir a gente pode, a gente deve, mas será que eu tenho merecimento? Será que a minha conduta nessa existência, né, faz com que a espiritualidade que me assiste, me acompanha, veja que eu seja merecedor daquilo que eu estou pedindo? Ou será que eu tenho uma vida totalmente no caminho errado, faço as coisas de forma totalmente sem sentido, no sentido assim das coisas cristãs, né? Sem amor, sem respeito, sem fraternidade pelo próximo, sem respeito, e aí eu quero ser atendido porque momentaneamente estou passando por essa ou por aquela dificuldade. Então eu me acho merecedor e aí eu fico, Pai, me faz isso, Pai, me concede aquilo, Jesus me ajuda nisso. Eu preciso fazer por merecer, né? Eu preciso ser uma pessoa de uma vida correta, tentando sempre acertar, fazer o melhor, né, para mim e para aqueles que estão sempre ao meu lado.
Então, não adianta a gente também ficar pedindo, se a gente é um péssimo exemplo, né? Tem que haver coerência entre aquilo que pedimos, aquilo que somos, as nossas ações, as nossas atitudes. A prece nos permite ver novas possibilidades para a solução de um problema. Às vezes a gente tem um problema, está passando por uma dificuldade, não encontra uma solução, aquele problema fica ali nos castigando e às vezes, de repente, né, ou dormindo, quando nos desdobramos, ou mesmo no estado de vigília, surge uma ideia, uma intuição de como encaminhar aquele problema, aquela dificuldade, como a gente se sair, né, daquela situação que está nos trazendo uma dor, um sofrimento. As nossas preces têm esse objetivo também, né? Os bons espíritos nos auxiliam na solução das nossas demandas, dos nossos problemas, nos trazendo aquela paz interior, aquela calma, aquela tranquilidade, para que a gente possa encontrar uma solução a mais adequada possível para os nossos problemas. Então, a prece permite, né, que vejamos com mais possibilidade as soluções para os nossos problemas. Também captar energias reconfortantes e fortalecedoras. Então, muitas vezes a gente se sente triste, desanimado, cansado, né? Fala, ai meu Deus, eu acho que eu não vou vencer, eu não estou aguentando essa situação, me dê força, me dê coragem. E através da prece, os bons espíritos nos mandam essas energias que vão confortar o nosso coração, a nossa mente, trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, nos fortalecendo nessa batalha, nessa luta, né? E essas energias vão nos ajudar a vencer essas dificuldades. A prece também nos ajuda a atrair os bons espíritos que podem nos ajudar na solução dos problemas. Então, né, além da intuição, além das energias que nos fortalecem, esses bons espíritos, sentindo a nossa sinceridade, o nosso amor, a nossa vontade de fazer a coisa certa, acabam intercedendo por nós, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo a solucionar, a passar pelas dificuldades que a vida material nos impõe. Podemos orar em benefício dos encarnados e dos desencarnados, conforme nós já comentamos, porque a prece alivia as dores e os sofrimentos, seja lá de quem for, até de pessoas que nós não conhecemos, né? Não conhecemos uma pessoa, mas alguém vem e fala, olha, aquela pessoa está passando por uma necessidade, vamos orar, né, em benefício daquela pessoa? Então vamos nos unir, vamos. Isso alivia a dor, o sofrimento, traz um pouco de calma, de tranquilidade para que aquela pessoa possa reagir, encarar as suas dificuldades e encontrar uma saída, uma alternativa. Além de orientar para o arrependimento e a recuperação espiritual. Então, às vezes alguém está trilhando um caminho nada bom, nada agradável, né? Um caminho cheio de problemas, a gente pode orar para aquela pessoa enxergar a verdade, para que ela se arrependa, né, das coisas que ela está fazendo de forma errada, que ela passe a ter uma nova conduta, uma nova postura, um novo comportamento. E aí ela começa a se recuperar espiritualmente, se recuperar moralmente. Bem, e como orar, né? Será que tem algum esqueminha, tem alguma coisa padrão para que a gente deva seguir na hora de fazer a nossa oração? Não, não há um esquema padrão, não há regras, nada disso. Não há posturas nem fórmulas especiais para a oração, pois ela é uma ação espiritual. No entanto, deve ser feita com humildade e sem ressentimentos. Então, eu preciso estar de pé, eu preciso estar sentado, eu preciso estar no lugar A, no lugar B, eu preciso estar com a roupa assim. Não. Precisa haver humildade
né? E não haver ressentimentos em nossos corações. Isso é o necessário. O resto, o lugar, a roupa, o dia da semana, se eu estou de joelhos, se eu estou em pé, se eu estou com a cabeça baixada, isso pouco importa, porque é uma ação espiritual, não é uma ação física. O que vai chegar a Deus é a minha oração sincera, verdadeira, de bom sentimento, pedindo algo nobre, algo justo, né? É isso que importa. Por isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, quer dizer, fique lá com você mesmo. Lá você pode fazer a sua oração. Mas se eu estiver no trânsito, no carro, posso fazer? Posso. Se eu estiver sozinho na sala da minha casa, no consultório do médico, eu posso fazer a minha oração? Posso. Então, o lugar, a roupa, se eu estou sentado, se eu estou em pé, pouco importa, não tem fórmula. O que deve haver é uma postura de humildade, de amor, né? Sem ressentimento, não fazer uma oração com o coração cheio de ódio, de raiva, de sentimento, de perseguição dessa ou daquela pessoa, né? Então a gente tem que estar com o coração livre, aberto, limpo. Isso é o que importa. E o atendimento? Será que eu vou ser atendido na minha oração, na minha prece? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas reforçando, o nosso pedido deve sempre ser justo. Não adianta a gente querer pedir coisas injustas, né? Coisa que não faz o menor sentido, porque aí a espiritualidade nem vai levar a nossa oração, a nossa prece a Deus. Feito com perseverança, com fé, com coragem, com determinação e apoiado no merecimento. Essa é a base, né? Eu preciso fazer, receber por merecer, porque sou uma pessoa que me esforço para fazer sempre o melhor, né? Então, tendo esse merecimento, é lógico que a possibilidade de ter o meu pedido, a minha oração atendida, desde que meu pedido seja justo, a chance de eu ser atendido é bastante grande. Do que nós vimos até agora, do que nós comentamos até agora, a que conclusões nós podemos chegar? Que quem não ora pode descrer da força que ela possui. Então, não vou orar, porque como eu sei que Deus conhece as minhas necessidades, sabe o que eu preciso, torna-se totalmente desnecessária a minha oração. Bobagem. Isso não é verdade. Então, se eu não oro, se eu não faço essa ligação, essa conexão com a espiritualidade superior, eu não acredito na força que essa oração pode ter. Pode ter, não, que ela tem. Então, se eu não oro, eu sou um descrente da força que oração possui. Quem ainda não recorreu à prece na dor e no desespero, ignora o conforto que ela nos dá. Então, nos momentos de dificuldade que nós passamos durante a nossa existência, e olha que são muitos, né, os momentos de tristeza, nos momentos que a gente se sente fraco, inseguro, com medo diante de muitas situações que a vida material nos apresenta, né? Se a gente não recorrer nesses momentos de dor e desespero, a gente acaba ignorando o conforto que a prece nos traz. Mas quando a gente ora, como nós vimos, né, com sinceridade, com fé, com esperança, com sinceridade, com verdade naquilo que nós estamos pedindo, a oração nos traz um conforto muito grande pela energia que nos são encaminhadas pelos seres superiores, pelas intuições, no sentido de como resolver determinadas situações com mais lucidez, com mais equilíbrio, com mais calma, sem entrar em pânico, em desespero.
Então, quem não recorre à prece, quem não tem o hábito de fazer a prece, realmente ignora, desconhece o conforto que a oração nos dá. Quem não faz diariamente uma prece, perde a oportunidade valiosa de se ligar aos planos superiores. Porque lembra, logo no primeiro slide, que a prece é uma forma de nos comunicarmos, né, de entrarmos em contato, em ligação com Deus, nosso Pai, com Jesus, com toda a espiritualidade que nos envolve, nos ampara e protege. É uma forma, né, que a gente deve recorrer sempre, como diz aqui, diariamente, para fazer esse elo, reforçar esse elo, esse contato, essa ligação com o plano superior. Quem cumpre os seus deveres está orando. Então, quando nós cumprimos os nossos deveres, as nossas tarefas, né, as nossas obrigações, com dignidade, com respeito, com fraternidade, nós estamos orando. Trabalhar é uma forma de orar. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito emblemática que diz que mais importante, né, do que os lábios que fazem, as mãos que se unem para fazer uma oração, mais importantes são as mãos que se unem para trabalhar. Então, a oração é fundamental, é importante por tudo que ela nos traz de benefício, mas ao cumprirmos as nossas tarefas, os nossos deveres, com amor, com cristandade, né, com respeito, com fraternidade, nós estamos orando, porque estamos ajudando. Quem trabalha alegre e não somente para si mesmo, está orando. Então, quem trabalha com alegria, com felicidade, não só para ela, eu fico feliz, tem gente que fala assim, não, eu estou feliz, estou alegre porque eu estou fazendo isso para mim. Tá, mas quando a gente está fazendo também para os outros, seja lá o que for, por menor que seja, né? Façamos com amor, com alegria, com o coração feliz, né? Também é uma forma de oração. Por quê? Porque está servindo. E esse era o apostolado de Jesus, né? Amar, servir e cooperar. Então, quando nós estamos amando, servindo, cooperando, é uma forma de oração. Quem estuda procurando entender a vida e os seres para agir com acerto, está orando. Então, à medida que nós vamos estudando, conhecendo os horizontes, se abrem, né? Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. À medida que a gente compreende, entende a vida, as pessoas, para que nós possamos agir cada vez mais com responsabilidade, com acerto, com fraternidade, quem faz isso, quem está estudando com esse objetivo, também está orando. Quem se esforça por amar e servir, está orando, como eu disse, né? O apostolado do Cristo, amar, servir e cooperar. Então, quem se esforça com essa finalidade, também está orando. Porque orar não é apenas dizer algumas palavras, né? A gente fica balbuciando algumas palavras, muitas vezes falando, mas pensando em outras coisas. Orar não é apenas dizer algumas palavras ou formular alguns pensamentos. É muito mais do que isso, a oração, né? É ligar a uma atitude pura e ativa ao pensamento e à energia divinos que penetram todo o universo. Então, isso é orar, é uma coisa muito mais ampla, muito maior, muito mais abrangente, né? É ligar-se por uma atitude pura e ativa ao pensamento e à energia de Deus. Bem, recomendação. Se nós formos no Livro dos Espíritos,
nós encontraremos lá várias questões que abordam a prece. Vão falar a respeito da importância da prece. Então, eu coloquei aqui quais são as questões. E também, se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo, o capítulo 27, né, itens 1 a 5, que também vai falar a respeito da importância, vai falar sobre a prece. Inclusive, tem vários tipos de prece, exemplos, né, de prece que nós podemos fazer. Então, tá aí a dica, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro da literatura espírita existem muitos livros que vão abordar esse tema da prece, né? Então, o que não falta é material sobre esse assunto para as nossas reflexões. Bem, meus amigos, nós vamos então agora rapidamente comentar sobre o capítulo 27, que vai tratar especificamente da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. E por que ela tem esse título, né? Por que é dominical? Após a ascensão de Jesus e o estabelecimento da Igreja, a Igreja Católica, né? O Pai Nosso passou a ser chamado de oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, pois é sem dúvida a mais importante das orações de todo o cristianismo. Os discípulos de Jesus o chamavam de Senhor, né? Então, oração dominical era a oração do Senhor. Mas, na verdade, essa oração é a oração do Pai Nosso, né? Então, Allan Kardec vai fazer alguns comentários a respeito dessa oração tão emblemática, tão bonita, né? É uma oração que ela, vamos dizer assim, ela é ecumênica, ela não é dessa ou daquela religião, né? Seja qual for a religião, ela é a essência, ela é a base do amor, né, de Deus pelas suas criaturas. Então, é aquela oração de caráter universal que qualquer pessoa pode fazer sempre, com sinceridade, com amor no coração, com verdade, para que chegue ao nosso Pai. Então, Allan Kardec comenta que nesta oração nós encontraremos um resumo de todos os deveres do homem para com Deus. Tudo aquilo que nos cabe, né, seres humanos, em relação a Deus. Mas também para consigo mesmo, né, o homem para com ele mesmo e para com o próximo. É uma verdadeira profissão de fé. E nesta oração do Pai Nosso, pede-se o que é necessário à nossa existência, à nossa sobrevivência, além de conter o princípio da caridade. Considerações gerais. Se já se fez uma oração espontânea com nossas próprias palavras, não há necessidade de dizermos em seguida o Pai Nosso, como se fosse um fecho final obrigatório em nossas preces. Então, a prece, ela pode ser aquela conhecida como o Pai Nosso, como uma Ave Maria, o credo, por exemplo, os católicos, enfim, o que não falta são preces. Agora, para o nosso Pai, para o nosso Criador, não importa se a prece é aquela conhecida, decorada, ou se são aquelas preces, né, que saem do nosso coração, do nosso sentimento. Para Deus, pouco importa se a prece é essa ou é aquela. O que mais importa é a sinceridade.
é a honestidade, é o pedido justo da oração, com amor, com fraternidade, pedindo aquilo que vai nos ajudar a passar por um momento de dificuldade, um momento de insegurança, um momento de medo, um problema de saúde, enfim, que sejam de poucas palavras, mas que sejam sinceras, com amor. É isso que interessa a Deus. Não precisa ser aquela oração repetida inúmeras vezes, aquelas orações quilométricas, decoradas. Não, não, não. Não precisa. Tanto é que aqui nas considerações gerais, né, tem esse muito interessante, dizendo que não há necessidade, toda vez que a gente faz um encontro, alguma coisa, obrigatoriamente tem que encerrar ou iniciar os trabalhos, as atividades com a oração do Pai Nosso. Pode ser qualquer oração, porque o que vai importar é o seu caráter, a sua sinceridade. É isso que realmente importa. Então, meus amigos, nesse capítulo 27, e no 26 também, eu aconselho sempre, né, que se faça a leitura dos capítulos, porque nada como o nosso entendimento. O objetivo meu, da Priscila, da Sandra, é ajudar, é a facilitar um pouco o entendimento dessas lições. Mas o que importa é o entendimento que vocês façam, né, sobre todos esses assuntos que nós estamos já comentando desde o início do livro. O entendimento de vocês é fundamental. A nossa intenção é apenas ajudar um pouco, colaborar um pouco no entendimento, mas é fundamental a leitura, a reflexão de vocês. Nesse capítulo 27, aí vai estar especificado frase por frase, né, do Pai Nosso, qual o significado segundo a visão espírita. Então é muito importante que vocês leiam. E, mais uma vez, eu reforço, havendo qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, coloquem no nosso grupo, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de várias pessoas. Aí eu, a Priscila, a Sandra, nós colocamos lá os esclarecimentos, né? Tentamos anuviar, vamos dizer assim, as dúvidas, né? Ficamos à disposição de todos vocês. Em breve nós faremos a nossa live, nós vamos colocar no grupo o dia, a hora, né, que nós vamos fazer a live. Então vocês já vão preparando os comentários, as dúvidas, para que a gente possa discutir. Então espero ter mais uma vez ajudado, colaborado no entendimento. Agradeço a todos vocês pela atenção, desejo a todos um bom estudo e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.